Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Juntos na Espiritualidade. O meu nome é Fabrício Oliveira, sou médium, palestrante espírita e hoje eu convido vocês para estarem comigo para um assunto que é bem interessante, um assunto que faz parte do nosso dia a dia, né, de cada momento que a gente vive. E o assunto hoje é a hora certa e o lugar exato. Já começo aí com uma frase. Esse é o lugar exato no que devo estar, nesse exato e precioso momento. É uma frase para a gente já começar a se perguntar. Não é à toa que eu estou escutando essa palestra, não é à toa que eu estou aqui hoje, não é à toa que o meu dia foi de determinado modo, tá? Então, esse assunto me veio por algumas situações que aconteceram comigo durante a semana e é um assunto que eu já queria abordar há bastante tempo aqui no canal e nas palestras presenciais que eu vou estar fazendo. Então, fica comigo até o final, vai ser um prazer ter vocês aqui comigo. Para a gente iniciar os trabalhos como de costume, vamos fazer a nossa oração inicial. Então, a gente vai fechando os olhos, se concentrando nesse momento. São os 25 minutos na semana que a gente para aqui para escutar e para trocar um, ideias e assuntos sobre espiritualidade. Então, vamos iniciar com o canto de proteção. Fechando os olhos, se concentrando, quem quiser colocar uma aguinha do lado para ir fluidificando através da espiritualidade que está conosco na noite de hoje. Então, com o nosso canto aí de proteção iniciado, com os trabalhos dessa noite iniciados, a gente começa então a falar sobre o nosso assunto. Mas é muito importante para a gente poder falar sobre o lugar e a hora exata, o momento que a gente está agora, é falar no mundo que a gente vive. A gente está ligando a TV, vendo os jornais, olhando a internet todos os dias e vendo tudo o que está acontecendo no mundo nesse momento. E, obviamente, a gente percebe que nós não estamos em um mundo de felicidade, muito pelo contrário. Nós temos os momentos de felicidade. Quando eu falo em mundos, e para a gente entrar no assunto de hoje, nós precisamos saber que nós estamos no mundo, que nós estamos nesse mundo de provas e expiações. Muitos de vocês já ouviram falar, né? Tem bastante canais espíritas. Ah, a gente vive, Fabrício, no mundo de provas e expiações, a gente precisa melhorar aqui e tudo mais. Mas o que que são esses mundos? Quais são os próximos mundos? Quais são os mundos que eu já passei? Tá? Então a gente precisa entender que quando nós, como espíritos, tá? E não como agora pessoas encarnadas, atingem um grau de evolução necessário,
a gente vai passando de um mundo para outro, para mundos mais avançados. Hoje aí nós temos 5 mundos segundo o Espiritismo. A gente vem de mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que é o mundo que nós encontramos aqui na Terra, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes. Então, de acordo com o nível de evolução de cada espírito que habita, né, numa morada, a nossa intenção é evoluir mais. Então, cada mundo tem um grau evolutivo. Então, a gente vai passando lá do início do mundo primitivo como uma sementinha e vai crescendo, vai evoluindo para poder passar ali para esses mundos e atingir um dia, se Deus quiser, né, e se conseguirmos atingir a plenitude, né, ao mundo feliz, ao mundo celeste. Na verdade, o mundo regenerador já seria muito bom de estar, tá? Bom, para a gente entender o que é, o que são cada um desses mundos, eu vou falar rapidamente, porque é um assunto que não é tão abordado e as pessoas não entram tanto. E eu fiquei muito curioso de saber quando eu comecei a estudar o Espiritismo. E é um assunto que fez eu entender o momento que eu vivo hoje. Então, quando a gente fala de mundo primitivo, que é o primeiro mundo lá onde a gente deu a partida, tá? Eles são então destinados justamente a essas primeiras encarnações da alma humana. Então, no caso da Terra, como ainda é um mundo de provas e expiações, é possível encontrar maldade, miséria, enfermidade de todos os tipos. Mas, por comparação, é possível ter uma ideia dos mundos inferiores à Terra, os mundos primitivos. Neles, então, são seres rudimentares que possuem forma humana, mas não existe nenhuma beleza nesse mundo. Nesses seres, os instintos são abrandados por sentimento, por nenhum sentimento, por nenhuma benevolência. Então, não existe ainda, vamos dizer assim, a fé, não existe ainda a oração, nem pela noção do justo ou pelo injusto. Apenas é força bruta e lei. Sem evolução de tecnologia, sem amparo de avanços de civilidade. Então, os habitantes desse mundo primitivo, eles dedicam a sua vida ao tempo pré-histórico, que a gente estudou lá na escola, conquista de alimentos. Então, é um mundo que tem fome, é um mundo que briga com animais e assim por diante. Quando nós passamos desse mundo pré-histórico, esse mundo primitivo, a gente entra no nosso mundo, na nossa era, que é o mundo de provas e expiações. Então, a gente vive nesse mundo, a gente sabe o que está acontecendo. Mas a gente sabe que o mal predomina sobre o bem e a classificação que a Terra recebe é essa. Então, nós como habitantes, a gente já tem certo progresso, porém ainda a gente carrega muito vício, muita imperfeição moral. E por isso, Deus nos permitiu habitar esse mundo, para expiar os nossos erros por meio de um trabalho penoso, de misérias que a gente vê. Mas, no entanto, nem todos os espíritos que estão na Terra estão em expiação. Alguns ainda mais inferiores que estão aqui para aprender no contato com espíritos mais avançados. A diferença entre provas e expiações é que as provas são os obstáculos, os testes que nos impulsionam para um estágio de evolução. Elas existem até nos mundos superiores, já que os desafios para o progresso do espírito é contínuo, né? Todo mundo quer chegar lá no mundo celestial. Já as expiações são resultados de faltas que foram cometidas pelo espírito em vidas anteriores. Então, elas são impostas pelo uso do livre-arbítrio. Quando nós evoluirmos, né, e se conseguirmos evoluir nessa encarnação, nós passamos para os mundos regeneradores. O que é o mundo regenerador, Fabrício? Esse é o mundo de transição. Tá? Esse mundo ele é destinado para os espíritos de encarnação em encarnação que possam se regenerar, se reconstituir. Então, o mundo de regeneração ele serve de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. O espírito que se arrepende,
vai encontrar mais paz nesse lugar, mais consolo, e lá ele vai terminar o seu tratamento, terminar de se purificar. Mesmo nesses mundos, o homem está sujeito às leis, né, que regem a matéria. Ainda há sensações de desejos, mas não existe a escravidão de paixões. Ainda há provas a suportar, mas não se revestem das lancinantes angústias da expiação, como quando a gente se compara com a Terra. Esses mundos são mais felizes, porém nesse mundo o homem ainda é falível. O espírito do mal não perdeu totalmente ainda o controle sobre ele. Por isso a gente deve seguir evoluindo e conseguir chegar a um mundo feliz, né? Então, o que são os mundos felizes? São os mundos que o bem supera o mal, são aqueles em que as almas que ainda têm algo a expiar adquirem novas forças. É um momento que a gente para e repousa sobre as fadigas da luta do mundo anterior. Tá? E nesses mundos as condições de vida moral e material são diferentes das que a gente vive hoje. A forma do corpo é humana, porém mais embelezada, mais aperfeiçoada e purificada. O corpo não tem materialidade terrena, não é sujeito a necessidades fisiológicas, a doença e as deteriorações que vivem na matéria não existem. Então, nesses mundos, a infância é abreviada, né? A vida é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra, e a morte não tem os horrores de decomposição de carne e tudo que acontece nesse mundo que a gente sabe. A relação entre os povos é amigável. E o mais legal de tudo isso, a posse dos habitantes desses mundos são correspondentes às possibilidades de inteligência de cada um. Mas ninguém, sem exceção, sofre pela falta do básico, do necessário. Então, o mal não existe nesse local. E a gente sabe que daí é onde todo mundo gostaria de chegar, que é o mundo celestial, né? Então, o mundo celestial é a morada, literalmente, dos espíritos mais puros, aonde o bem reina em absoluto. São mundos onde os habitantes desfrutam apenas do bem, sentimentos puros. Não existe mal. Esses mundos são as habitações de todos os espíritos que passaram por todos os estágios evolutivos. E daí a gente se pergunta, né, quanto tempo vou demorar para chegar nesse mundo? A comunicação nesses mundos é a transmissão de pensamento que acontece de forma simples e natural. Mas, como todos os espíritos começam pelo mesmo ponto evolutivo, nos mundos primitivos, Deus não tem favoritos que vão direto para esses mundos celestes, não. Então, Jesus, nosso governador da Terra, é um exemplo de espírito celeste, mas que começou como todos nós na Terra. Tá? A gente conhecendo sobre os mundos e possíveis mundos que a gente possa seguir na nossa trajetória espiritual, a gente precisa entender uma coisa, que tudo tem o seu determinado tempo. Então, não é por acaso que eu estou nesse momento aqui dando a palestra para vocês. Não é por acaso que vocês estão aqui me escutando. E não é por acaso que a gente está nesse mundo. E não é por acaso que está acontecendo tudo que vocês têm visto acontecer na TV e tudo mais, tá? Tudo tem o propósito e muitas vezes a gente não entende, mas existe um propósito. Nós, como alma, como espírito, sabemos. Ou seja, entra no nosso planejamento reencarnatório. Quando nós decidimos vir para este mundo, que nós aceitamos o contrato, sempre falo do contrato, de chegar nesse mundo, nós assinamos o contrato e falou, vou lá e vou provar que eu posso evoluir. Vou provar para mim mesmo que eu posso, mesmo nesse mundo de provas e expiações, que eu consiga evoluir e fazer uma jornada melhor do que a que eu tive na vida anterior. E quando a gente fala de tempo, a gente percebe que as pessoas, talvez por esse véu crístico que foi jogado na gente, não tem mais a paciência. O mundo está rodeado de ansiedade, as pessoas querem as coisas cada vez mais rápidas e as coisas não acontecem assim. As coisas, infelizmente, não acontecem assim. Tudo tem o tempo e não é o meu tempo, não é o teu tempo.
é o tempo que é para acontecer, é o tempo de Deus. Eu me lembro muito quando eu estava num processo seletivo de trabalho, e eu queria muito entrar na área que eu trabalho hoje. E eu me frustrava a cada entrevista que eu ia. Eu fiz, naquele momento, 18 entrevistas, 18 empresas diferentes, e nunca dava certo. Chegava até a final, não dava certo, não dava certo. E eu me perguntava, não é possível. O que está acontecendo? Vou desistir, né? Vou desistir. E quando veio a 19ª entrevista, resumindo, eu consegui essa vaga. E essa vaga veio muito melhor do que eram as outras. Essa vaga foi onde eu consegui construir, de fato, a minha carreira, lá quando eu tinha 21, 22 anos, que eu entrei no ramo que eu gostaria de trabalhar. E aquele momento eu entendi muitas coisas, muitas coisas. Inclusive, me veio muitas coisas à toa que se eu tivesse entrado antes, talvez eu não tivesse a maturidade e talvez nem estivesse mais nesse ramo. Trazendo um exemplo de emprego, mas isso é um exemplo que pode ser para qualquer área da nossa vida. Porque quando eu falo em área da nossa vida, a gente precisa saber equilibrar. Porque hoje até a maior das árvores que existe no mundo já foi semente um dia. Então, é exatamente a lei da semeadura, a lei de saber semear algo para colher lá na frente, mas colher quando de fato está maduro, quando Deus deixou pronto e quando Ele acha que é o tempo certo para nós. E a gente tem que ir aprendendo com a vida a equilibrar. Nós precisamos aprender a equilibrar tudo. E quando as pessoas chegam para mim nas consultas no centro espírita, eu, como médium, preciso entender que alguns problemas parecem ser leves, mas eu tenho que ter o mesmo julgamento para todas. Que é o quê? O que é leve para mim, talvez seja uma pedra muito pesada para a pessoa que eu estou atendendo. Então, todos os problemas que chegam para mim aqui dentro importam, independente do peso que seja para mim como pessoa. Mas para o meu ser como espiritual, que estou aqui conversando com vocês, tem o mesmo peso. E esse é o objetivo dessa casa, abraçar a todos de maneira igual. Porque tem gente que chega aqui com um problema de relacionamento. Tem gente que chega aqui com um problema de doença. Tem gente que chega aqui com um problema que é financeiro. E eu tenho gente que chega aqui que é um paciente terminal. Mas todos eles são tratados com o mesmo peso para nós aqui dentro. Então a gente nunca deve, e isso a gente tem que levar para a vida, achar que o problema do outro é menor que o seu. Porque o fardo dele é diferente do seu. O fardo da pessoa que está com você é diferente do seu. Então, isso faz muito sentido em fazer o nosso equilíbrio da nossa vida. E isso entra daí com o financeiro, na roda da vida. Financeiro, profissional, pessoal, relacionamento, família e tudo mais. Então, a gente sim tem que saber que talvez a pena que está aí na tela para vocês, essa pena que parece ser tão leve, talvez ela seja uma coisa, uma bigorna muito pesada para outra pessoa. E por isso que a gente está aqui para debater isso, para conversar e para atender as pessoas que chegam aqui na casa com nós. Vocês lembram do atentado do dia 11 de setembro de 2001? Todo mundo lembra, né? Nesse dia, 2.996 mortes aconteceram. Por fins de curiosidade, só 1.626 vítimas foram identificadas, ou seja, cerca de 59% das pessoas desse dia foram identificadas. As outras foi
não foram identificadas, ou não foram encontradas, foram encontrados só documentos. Onde que eu quero chegar com isso? Todo mundo lembra onde estava nesse dia? Eu lembro que eu estava na escola e eu estava chegando no prédio que eu morava. E, por incrível que pareça, eu morava nas Torres Gêmeas aqui de Caxias. Eu morava ali atrás da Receita Federal, onde tem as duas torres iguaizinhas ali. Foi um dos primeiros prédios iguais que saíram em Caxias. E eu tinha 12 anos, recém tinha feito 12 anos. E eu fiquei morrendo de medo. Eu lembro que eu passei o dia, cheguei da escola e era só o que eu via na TV o dia inteiro isso. E daí eu morava num prédio e eu, como criança, não tinha entendimento. Falei, meu Deus do céu, vai bater um avião aqui também. Então eu passei dias com trauma, sem conseguir dormir e tudo mais. E eu lembro disso até hoje. Então, vocês lembram onde vocês estavam nesse dia? Porque foi uma data que marcou muito para todo mundo, né? Então, geralmente as pessoas têm, por ter sido um trauma na vida de muitas pessoas, tem a lembrança de onde estava, de onde viu a notícia e tudo mais. Mas onde eu queria chegar? Depois do dia 11 de setembro, existiu uma empresa, um escritório lá no World Trade Center, em Nova York, e algumas pessoas dessa empresa não estavam presentes no dia, né? E essa empresa convidou eles para fazer uma pesquisa, né? Para compartilhar experiências, até para superar o trauma e tudo mais, para entender por que motivo cada um tinha sobrevivido, por que que não estava na empresa no dia e tudo mais. E daí as respostas foram as mais variadas. E esse texto me tocou muito, porque passou por alguns motivos, algumas situações que eu passei essa semana e que a gente passa continuamente. Daí, aquelas pessoas estavam vivas por algumas razões tão simples, gente, mas tão simples, que eram às vezes uns detalhes. Olha só, o diretor dessa pequena companhia chegou tarde porque foi participar da reunião da escola do filho. Então, uma reunião que ele teve na escola do filho foi o motivo que ele foi salvo da morte desse dia. Uma mulher se atrasou porque seu despertador não o alarmou a tempo. Quantas vezes acontece? Comigo acontece muitas. Às vezes eu coloco no celular para despertar e eu acordo em cima do laço, enfim, estou atrasado e a gente sai correndo para fazer tudo muito rápido. Outro funcionário havia se atrasado porque pegou um caminho diferente para chegar mais rápido e acabou no engarrafamento no trânsito, porque pegou um acidente lá na rodovia. Por isso ele não chegou, por esse engarrafamento, ele está vivo no dia de hoje. Daí, outro funcionário perdeu o ônibus. Realidade, né, do brasileiro. Uma funcionária foi atingida por um cocô de pombo e precisou voltar para casa para se trocar. Um dos sócios teve problemas para ligar o carro, precisou chamar o mecânico. Coisas de rotina do nosso dia a dia. Outro funcionário teve que atender o telefone em casa, acabou resultando em um atraso de alguns minutos. Uma secretária entrou em trabalho de parto. E o fato que é que mais me tocou é esse senhor. Esse senhor, ele ficou com uma bolha no pé porque ele tinha comprado um sapato novo. E nessa entrevista ele fala que antes de chegar no trabalho, ele decidiu parar numa farmácia para comprar um curativo, né? E parou ali, sentou para colocar o curativo. E esse é o motivo de ele estar vivo hoje. E eu já tinha montado essa palestra, já estava montada há alguns dias para conversar com vocês hoje. E daí, olha o que acontece. Na segunda-feira, eu trabalho na região, eu fui sair com o meu carro, daí acontece isso. Estourou meu pneu na estrada. E daí eu até printei para colocar aqui, porque eu falei, faz muito sentido com a minha palestra de hoje. Porque eu tinha todos os motivos do mundo para ficar revoltado, porque era segunda-feira, dia que eu mais teria que render para a empresa, né? E daí furo o pneu, eu tenho que parar para trocar o pneu, colocar o step, daí o vestido de roupa social,
pensei, pá, vou engraxar as mãos e tudo que tem para acontecer. Mas não, falei, vou tirar uma foto e vou usar isso na minha palestra dia 18. Daí até coloquei, né? Aqueles dias que temos que agradecer por não acontecer nada de mais sério. Perfeito. Fui lá, troquei o pneu, fui na borracharia, fiz a manutenção e falei, bom, já tinha atrasado minha manhã, não podia mais pegar a estrada para fazer o que eu precisava. Falei, vou trabalhar por Caxias de manhã e vou ficar pela cidade, não vou pegar a estrada para viajar. Perfeito. No, Durante o dia, ok, trabalhei, perfeito. Cheguei à noite, preparei meu dia para terça-feira, ontem. Daí, saí de casa, fui pegar a estrada, estava descendo para Gramado, fui pegar a estrada, segundo pneu do outro lado. Daí eu falei, não, não é possível. Deus está me testando. Mas, em momento algum, eu reclamei. São coisas que a gente vai aprendendo muito com a espiritualidade. Daí, eu coloquei, Deus está me testando. Isso só às 7h39 da manhã, isso deve ter acontecido 7h20. Coloquei ali para vocês verem o tamanho do parafuso que entrou no meu pneu. Na segunda foi um prego, na terça foi um parafuso. Consegui, troquei o pneu, tal, levei para a borracharia de novo, saí engraxado e tudo mais. Falei, mas hoje eu saí um pouco mais cedo de casa do que o costume. Falei, mas hoje eu vou ter que fazer o meu trabalho, né? E coloquei ali, terça abençoada. Vamos lá, vamos seguir o dia, né? E daí eu quero perguntar para vocês. Quantas vezes a gente reclamou só essa semana por algum atraso ou por alguma coisa que não deu certo na nossa vida? Seja pelo trânsito que estava com chuva, que a gente sabe que tudo tranca em Caxias. Seja por alguém que cortou tua frente, que te atrasou, por uma batida que aconteceu e tudo mais. A gente reclama muito. Demais. Mas a minha mensagem de hoje que eu queria passar é exatamente isso. A gente tem a hora certa e o lugar certo para estar no local. E isso acontece por quê? Primeiro, nós temos o livre-arbítrio, sim, né? Mas acontece porque a gente tem mentor. Nós temos os nossos anjos da guarda, nós temos os nossos mentores com nós. Então não se afasta da espiritualidade. Não se afasta dos mentores de vocês. Clamem pelos mentores de vocês. Peçam que eles estejam com vocês. Porque nós temos mentores, eu já falei isso em outras palestras, mas o nosso mentor não é só nosso. Ele ajuda outras pessoas também. Então peça que ele esteja com você no dia, faça a oração, faça o agradecimento para ele. Faça o agradecimento em casa com a tua família. Faça a oração. Porque a oração, como eu já falei aqui em outras vezes, não é pegar o Pai Nosso e vou rezar o Pai Nosso hoje, tá tudo bem. Não. A oração, ela é o que vem do coração. Independente se tu sabe falar bem, se não sabe, não importa. É o que sai do coração. A oração, ela é o Pai Nosso, foi feito por alguém que criou o Pai Nosso. E qual que é a tua oração? Então, tu não precisa ter uma oração decorada, porque muitas pessoas rezam o Pai Nosso e não sabem nem o que estão dizendo. Não pararam para interpretar o que fala o Pai Nosso. Então, vamos pensar um pouco diferente. Faz a tua oração no chuveiro, usa a tua voz, usa o que Deus te deu de mais precioso e faz a tua oração. Tá? E o que fica de mensagem hoje, se eu puder deixar para vocês, é que na próxima vez que o teu dia for uma loucura, que teu filho demorar para se arrumar, estiver atrasado para a escola, que tu não achar a chave do carro, que furar o teu pneu, não fica chateado, nem frustrado. Só agradece. Pode ter certeza absoluta que tem sentido. Tem o sentido de algo que não acontece por acaso. Nunca acontece por acaso. Então, já agradeço por terem ficado comigo até o final da noite de hoje.
Deixo aí na tela o QR Code para a nossa página lá do Instagram, onde eu posto conteúdo diário. Podem me mandar lá no direct sugestões de temas, dúvidas. Se quiser alguma das aulas em PDF também que tem aí no nosso canal, pode pedir, eu encaminho, tá? E podem contatar diretamente por lá. O que eu tenho para desejar para vocês é uma excelente semana. Fiquem com Deus, fiquem com a espiritualidade, clamem para estar junto com seus mentores. E sim, a vida é de provas, de expiações, mas nós temos momentos felizes. E esses momentos felizes precisam ser aproveitados e não ignorados. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima.